Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, esse trechinho que eu coloquei aí pra vocês é só o começo. A gente vai analisar aqui juntos, eu vou colocar a imagem da minha TV, porque do contrário não passa, tem direitos autorais, e também toca uma música no meio e eu vou tirar o áudio, mas o importante são as imagens, depois o áudio volta. E falando de Simpson, meus irmãos, sempre que esses caras falam, a gente vê o dedo podre dos donos do mundo. Apesar de dizerem que é brincadeira, é apenas sátiras, que eles fazem ali muitos episódios aleatoriamente e assim acabam acertando. Nós que já analisamos essas supostas coincidências dentro do desenho do Simpson, já percebemos que não há sombra de dúvida que eles sabem o que vai acontecer. O espiritual sempre esteve junto do físico desde que o mundo é mundo. Embora os historiadores de maneira arbitrária tirem as partes espirituais, as crenças dos grandes homens da história, mas diversos deles conseguiram descobrir novas terras, grandes conquistas, todos guiados pelo espiritual. Isso é um fato na história. Só que os historiadores, ninguém sabe por quê, todos pensam iguais. Quando vão montar as biografias, quando vão escrever os livros de história, eles removem essa parte. Tiram tudo o que o cara acreditava e o que o guiou a chegar àquele determinado destino. Essa é uma das metas da agenda dos donos do mundo, a gente sabe muito bem disso. Acabar com a espiritualidade, tornar o homem materialista, é um dos objetivos para que eles possam implementar finalmente um governo único e mundial que vai vir com novas regras que eles vão criar. Portanto, se você tem crenças espirituais, se você acredita, por exemplo, na doutrina cristã, você já segue regras. E se você já segue regras, é como um copo cheio de água. Não tem como você colocar mais água em um copo que está cheio. Se você tentar, você vai derramar tudo, mas não vai colocar mais água naquele copo que já está no limite. Então é preciso esvaziá-lo. É preciso dizer às pessoas que isso é bobagem, que isso não existiu, e apagar todos os relatos, todos os indícios que deram em alguma coisa, que as pessoas realmente seguiram aquelas dicas espirituais através até de sonhos e conseguiram grandes realizações ao longo da história. Então eles apagaram isso dos livros, apagaram isso das biografias. O próprio Hitler, eu já falei para vocês, ele não dava um passo antes de consultar lá a bruxa dele, que entrava em transe e dizia, olha, faz assim, faz assado, não vai para ali, vai para aqui. Inclusive novas tecnologias através dela chegou nas mãos de Hitler, que acreditava que ela estava em contato com seres superiores, que eu nem vou dar detalhes aqui para o vídeo acabar não sendo censurado, porque hoje, família, tá realmente um absurdo. É até difícil fazer esse conteúdo, horas dá vontade mesmo de parar, porque você tem que medir palavras, você não pode falar à vontade. Você sabe o que, por exemplo, o governador de São Paulo está aprontando, o Dorian, e a gente simplesmente não pode falar. Você tenta, o vídeo é derrubado. O YouTube já nos mandou e-mail, já nos notificou que todos os canais tidos como os conspiracionistas já passaram por isso. Você pode perguntar a qualquer um, algum canal sério, ele vai dizer. Eu mesmo já recebi 2 e-mails dizendo que o YouTube não permite nenhuma informação que contradiga as informações oficiais, principalmente dos meios de saúde, como a ONU, como a Anvisa aqui no Brasil. Então, se essas instituições disser que um papel branco é verde, e se você apontar esse erro, olha, o papel é branco, você já perde o vídeo. Então os caras estão até acima de Deus, porque você pode fazer vídeo debochando de Deus, você pode fazer vídeo ridicularizando a fé das pessoas, embora isso seja crime na Constituição, mas você veja aí o que Porta dos Fundos faz o tempo todo e não dá nada pra eles. Ao contrário, perderam o contrato com a Netflix e estão arrumando outro, nem sei se conseguiram com a Disney. Então você vê que existe um objetivo por trás de tudo isso. Então, voltando a falar dos Simpsons, nas previsões que eles fizeram ao longo de suas temporadas, ao longo das décadas, você vê detalhes impressionantes. Eu fiz diversos vídeos aqui sobre essas previsões, poucos restam no ar, deve ter uns 2 ou 3 no máximo. O YouTube tira, nem diz o motivo, simplesmente tira, diz que não é adequado e acabou. E você tem que tirar, do contrário ele vai sacrificar os outros vídeos. Então o que eu vou falar aqui é uma análise do desenho Simpson. Não vou comparar com a realidade, só que eu acredito que você é inteligente o suficiente para você mesmo ver que é idêntico ao que estamos enfrentando agora. Tá certo? Então vamos ver juntos aqui, eu vou colocar agora para nós fazermos essa análise juntos. Vamos lá. Bora, Marty, olhe para lá, vai fazer você esquecer da dor. Cemitério Infantil de Springfield. E quando terminar, tenho mais pirulitos. Não, obrigado, já peguei um montão deles. Até mais tarde, inoculador. Ele pode correr, mas ninguém escapa da agulha. Charlene quer ser meus compromissos. Mas eu tô precisando muito daquele rim agora. Ai. Aqui é uma das mensagens mais tenebrosas, porque deixa claro que a todo custo o doutor quer vacinar o Bart. E não é em nome da saúde, do bem-estar. Até porque aparece, para deixar bem claro isso, um outro paciente que esse sim está ruim, está precisando de um rim, uma cirurgia, e o médico não está nem aí para ele.
ele está obcecado em dar a injeção no Bart, custe o que custar. E ainda fala que ninguém escapa da agulha. Então essa é uma mensagem do sistema para todo mundo. Ninguém escapa, vai ter que tomar. Por quê? Porque restrições vão vir. Eu estou falando do desenho, meus irmãos. Eu estou falando do desenho. Agora, para bom entendedor, meia palavra basta. Vamos continuar aqui. Eu vou tirar o áudio porque é agora que começa a música. Mas aí você vê que o médico, incansavelmente, né, até por áreas isoladas, ele começa a disparar tentando acertar ali o Bart a qualquer custo. Agora, o mais subliminar é agora, família. Perceba que as pessoas, né, parece que estavam ali à espreita, querendo de todo jeito pegar essa injeção. Então é uma coisa importante, a gente não sabe que mal é que está acontecendo na cidade, mas que as pessoas estão sedentas por isso. Elas querem pegar de toda maneira e saem ali de dentro do mato, do milharal, para catar aquilo ali desesperadamente, as seringas no chão. Já Bart significa aqui as pessoas despertas. Ele sabe o que é que isso realmente causa e por isso é que ele corre. Ele não quer isso para ele. Já a população tida como gado, tô falando do desenho, tida como gado, corre atrás justamente do que vai fazer mal a elas, porque são gado. São alienados. E é por isso mesmo que o sistema, nesse caso representado por esse doutor, não liga para aplicar a injeção nelas. Porque elas mesmas já estão atrás disso, elas estão desesperadas, elas são capazes até de se atacarem por isso. Então não precisa se preocupar com elas, precisa se preocupar com aquele que está fugindo. Porque aquele, meus irmãos, que nesse caso poderia representar todos nós, aquele ali sabe o que significa. E se ele não tomar e continuar saudável, ele vai acabar convencendo os outros que aquilo ali faz mal. Porque os outros vão adoecer e aquele que não tomou vai estar bem. Entende, meus irmãos? Então o sistema precisa caçá-lo, colocá-lo como prioridade em tudo. Vamos continuar que vem mais mensagem. Aí você vê que o sistema toma porrada, mas continua sem desistir. Doutor, nem minha mãe corta minhas unhas dos pés. Eu acho que você é muito esperto pra mim, Bart. O quê? Obrigado, Barney. Não preciso de você. Tudo bem, eu gostei muito de ser o senhor. Mas, a propósito, o senhor não é mais bem-vindo na biblioteca. Eu lamento. Aqui, meus irmãos, fica claro que o sistema é capaz de tudo, né? Quando você pensa que venceu, quando você se sente a salvo, que foi o caso de Bart, né? Ele deixou de estar em alerta, ele achou que o sistema havia desistido, que estava tudo bem e ele podia ficar tranquilo. E foi aí, quando ele baixou a guarda, que o sistema conseguiu aplicar a vacina dele. E você vê aqui na animação que o médico, para conseguir essa façanha, o sistema usou várias caras, vários disfarces, para que o Bart pensasse que ele estava em outro lugar, quando na verdade ele estava o tempo todo o observando. Só que ele usou a face de quê? Da desistência, da derrota. Olha, perdemos, vocês venceram. E aí o Bart baixa a guarda. Só que o sistema estava o tempo todo de olho nele. Olha como isso aqui realmente representa a mais pura realidade, meus caros irmãos. Esse desenho não é feito por acaso, é o que eu digo para vocês. Veja só a continuação que ainda fica mais sério. Não foi tão ruim assim, foi, Bart. Você sabe que algumas vezes... Do quê? Tem alguma coisa errada. Eu não consigo ouvir. Aqui fica claro os efeitos, né, que essa injeção do médico deu nele. O Bart estava completamente saudável, estava correndo, estava pulando, estava brincando, estava feliz. Mas foi só tomar isso que agora o menino começou a ficar surdo. Isso no desenho, estou falando do desenho do Simpson. Começou os efeitos colaterais. Mas até antes disso, estava sendo incentivado pela própria família. Você vê que a mãe dele diz que é pro bem dele. Agora é a hora que o sistema precisa se explicar. E aí veja o tipo de explicação que o sistema é capaz de dar. Doutor, o diagnóstico. Acho que a vacina inflamou os ouvidos dele. Talvez seja uma boa hora para falar dos efeitos colaterais. Ameaça de morte. A saudade deve melhorar em um dia. Se não melhorar, ligue para mim nas Bahamas. No momento, ele pode se divertir com essa caneta de brinco. Legal. É uma caneta ótima, experimente. Renunciou aos direitos por erro médico.
Acho que esse final, né, família, não precisa nem de muita explicação, porque foi muito explícito. Muito explícito. Depois que o Bart começa a sofrer com os efeitos colaterais, aí é que ele diz, é hora de falar sobre isso. Ou seja, depois que aplicou. Quando na verdade ele deveria ter explicado desde o começo. Mas se o Bart não queria tomar sem saber, só por inteligência, imagine se ele soubesse o que isso realmente causa. Aí a parte mais parecida com a realidade, deve ser uma mera coincidência, né, pra quem é gado, infelizmente, é que, assim como está acontecendo na realidade, onde você vai ter que assinar um termo de responsabilidade assumindo o risco de qualquer coisa acontecer, já que o laboratório que está criando e a pessoa que está aplicando não tem nenhuma responsabilidade com o que possa dar de efeito colateral em você. Olha como é que as coisas estão hoje. E no desenho, para conseguir isso, né, conseguir essa assinatura do Homer, abrindo mão do seu direito, eles dão ali um brinde inútil para ele, uma caneta, mas que só pelo fato de ser brinde, ter esse gatilho mental, olha, você está ganhando um brinde, o cara já se anima, o cara já fica feliz. Naquele momento de felicidade, ele age até sem pensar e assina um contrato abrindo mão dos direitos dele. Ou seja, ele ferrou literalmente com o próprio filho. Então, meus irmãos, esse tipo de coisa tão parecido com a realidade que a gente enfrenta, pra mim não pode ser só coincidência. Não tô dizendo que vai acontecer isso, sabe? Até porque não posso. Eu não posso dizer isso. Mesmo tomando todo o cuidado que eu estou tendo aqui, ainda é possível que esse vídeo caia. Eu tava até lendo umas regras do YouTube agora e eles dizendo que precisam que os analistas, né, estejam sempre de olho nos vídeos, os analistas humanos, porque a inteligência artificial, como ela é programada, ela procura ali frases e imagens que você esteja realmente dizendo o que foi programado para ela detectar como um perigo e remover esse vídeo. Mas os analistas, os humanos, eles vão olhar até o tipo de mensagem que você está passando, mesmo que você não tenha dito as palavras. Eles até deram de exemplo um piscar de olhos, um gesto com as mãos. Então você vê, meus irmãos, que chegou a censura. O livre pensamento está sendo barrado. Esse vídeo aqui, quem quiser repostar, reposte. Eu peço a você que compartilhe muito esse vídeo para as pessoas verem que isso aqui é realidade, irmãos. O sistema sempre avisa o que vai fazer, seja com um filme, seja com uma série, seja com uma simples piada, uma brincadeira. Eles anunciam tudo o que vão fazer, porque essa é uma regra do criador. Eles não podem dar um passo sem antes fazer isso. E por isso é que eles fazem. O espiritual e o físico andam juntos, lado a lado. Um guia o outro. É uma pena que as pessoas achem que isso aqui ainda se trata de crença ou de simples teorias da conspiração. Enfim, meu irmão, espero que você tenha entendido a nossa mensagem. Eu conto com a sua ajuda para que ela seja divulgada. Se você não é inscrito e gostou do vídeo, eu o convido para fazer parte da nossa família. E se você não gostou, eu peço desculpa por ter tomado seu tempo e agradeço a sua visualização. Um abraço, que o nosso Yahushua acompanhe e proteja cada um de vocês, meus irmãos. Nunca precisamos tanto de Deus como agora. E é isso, infelizmente estamos nos tempos difíceis, tempos trabalhosos. Sempre encarando o sobrenatural.